Olá, pessoal, bom dia a todos e todas, sejam especialmente bem-vindos. Nós estamos na TV Revelar e trazendo para vocês mais um vídeo dos projetos do canal. Hoje, então, com o estudo continuado da filosofia espiritualista racional, onde a gente estuda a obra Pequenos Elementos da Moral de Paul Janet. Nós estamos no capítulo 7, o sentimento moral. Hoje nós vamos fazer a segunda parte desse vídeo, em que nós aqui o estamos apresentando nessa sexta-feira, gravado, indo ao ar às 18 horas, portanto, à tarde, e substituindo nosso querido João Paulo, que teve um compromisso especial, não podia faltar, e nós, aqui, claro, sempre, dependendo da generosidade desse nosso querido amigo, a gente também sempre se disponibiliza a atendê-lo da melhor maneira possível. Então, aqui ele tem o seu dia, o seu horário, mas que tradicionalmente, ele tem toda a sua liberdade para atender os vários compromissos, e a gente fica feliz que ele possa estar atendendo outras pessoas para além aqui das nossas, das pessoas que nos assistem, da nossa audiência. Então, expandir mais essa audiência e levar o conhecimento genuíno espírita, como ele tem feito. Então, aqui a gente já consigna o nosso agradecimento. Rapidamente, pedindo a você que acompanhe o nosso blog, se inscreva, favorite, curta, comente e compartilhe esses vídeos nas suas redes sociais. Então, quero passar aqui para o Laurinho e em seguida a Marisa para cumprimentá-los todos. E a gente, então, vai retomar a segunda parte desse grande capítulo em que nós traremos aqui alguns compartilhamentos. Somos todos estudantes, portanto, fiquem conosco. E se gostarem, como dito, compartilhe os vídeos nas suas redes sociais. Lauro Rodrigues. Olá, Beto. Olá, Marisa. Olá para você que está aqui conosco, nos assistindo nesse momento. É um estudo importante, né? Então, voltem, pedimos aí a você que volte no programa anterior, no estudo anterior, para que você acompanhe na íntegra o que foi lido, todo o texto, né? E aquilo que a gente está buscando desenvolver. Então, sejam todos bem-vindos. Marisa. Olá, amigos, é um prazer estar aqui novamente. Olá, Beto, olá, Laurinho, e que seja um bom estudo, como sempre tem sido, que a gente possa aprender cada vez mais e aprofundar, né, esses conhecimentos que o espiritualismo racional nos trouxe e precursores do espiritismo. Então, que seja um bom estudo para todos nós. Que assim seja. Marisa e Lauro, peço licença a vocês para a gente falar um pouquinho de sentimentos e emoções, que é do que se trata uma boa parte do que nós estamos aqui abeberando dessa fonte original. Para quem quiser saber por que estudamos o espiritualismo racional, por favor, leia a introdução ao estudo da doutrina espírita, que está contida em O Livro dos Espíritos. Passo, então, a compartilhar com vocês emoção e sentimento. Emoção e sentimento são coisas diferentes. A emoção é uma reação imediata a um estímulo. É algo que mexe com você, que não envolve pensamento. Já o sentimento envolve um alto grau do componente cognitivo, de percepção e avaliação de algo. Emoção é a reação, enquanto que sentimento é construção. Sentimento, quando nós vamos traduzi-lo etimologicamente, é um estado ou uma condição psicológica. Suas manifestações, claro, são originadas das pulsões de afeto ou de afeição. É uma aptidão para sentir, uma disposição também para se comover, para se impressionar, para perceber e para apreciar algo. Está em consonância com o que nós compreendemos por sensibilidade. É sempre uma atitude mental ou moral caracterizada por afeição. Seria uma expressão viva, os entusiasmos e até, de certa maneira, a emoção. É uma expressão viva, é um pesar, é uma tristeza, mas sempre. É uma percepção íntima, é uma intuição ou um pressentimento. Portanto, a gente também precisa voltar na etimologia da palavra emoção. De certa forma, se confundem, está dentro até desta explicação que trouxemos, mas a emoção em psicologia é uma reação orgânica, de intensidade e duração variáveis,
geralmente é acompanhada de alterações respiratórias, circulatórias, etc., e de grande excitação mental. Portanto, quando tratamos das questões relacionadas à emoção, nós estamos falando do corpo físico, do indivíduo. A honra, que é um dos temas que vamos falar hoje, é um princípio que leva alguém a ter uma conduta proba, virtuosa, corajosa, que lhe permite gozar de um bom conceito junto à sociedade. Consideração também devida a uma pessoa que se distingue por seus dotes intelectuais, artísticos, morais, um privilégio. Seria uma grandeza, um esplendor, uma atitude de consideração, um sentimento, uma marca de deferência. Neste sentido, a honra, ela leva muito em consideração a própria sociedade e aquilo que vem da nossa persona. Por outro lado, vergonha seria o sentimento de insegurança causado por medo do ridículo e do julgamento dos outros. Seria timidez, acanhamento, recato, decoro. Dito isso, quero aqui passar a recapitular com Lauro e Marisa esse nosso texto, falando aqui, né, da satisfação moral, que, segundo o nosso autor, ao contrário, né, satisfação moral, ao contrário do arrependimento, é uma paz, é uma alegria, uma viva e deliciosa emoção, que nasce do sentimento de ter cumprido o seu dever, é o único pagamento que jamais nos falta. Diz Paul Janet que, dentre os sentimentos que são provocados por nossas próprias ações, existem dois que são auxiliares desse sentimento moral: o sentimento da honra e o da vergonha. A honra é o princípio que nos determina a fazer ações que nos elevam aos nossos próprios olhos e a evitar as que nos envilecem, nos torna pessoas vis, más. A vergonha é o sentimento oposto ao da honra, é o que experimentamos quando fizemos alguma ação que nos envileceu, não só aos olhos dos outros, mas também aos nossos. Todo remorso é mais ou menos acompanhado de vergonha. No entanto, a vergonha é maior para as ações que aparecem o sinal de uma certa baixeza de alma. Por exemplo, sentiremos mais vergonha por termos mentido do que termos batido, por havermos enganado no jogo do que termos lutado em duelo. A honra e a vergonha nem sempre são, portanto, uma medida exata do valor moral das ações, porque desde que tenham algum brilho, o homem rapidamente as despe de toda vergonha. É o que ocorre, por exemplo, na prodigalidade, na desordem e na ambição. Faz-se o mal não sem remorso, mas com uma certa ostentação que abafa o sentimento de vergonha. Logo em seguida, nós vamos passar aos sentimentos que as ações dos outros seres humanos nos fazem experimentar, mas eu quero ouvir um pouco para a gente voltar aqui e comentar com a Marisa Lavorini Ribeiro. Marisa. Muito essa explicação, né, de Paul Janet é extremamente didática, né? Nós já tivemos, cada um de nós com certeza já teve na vida situações em que se sentiu honrado, né, nesse sentido em que ele coloca aqui, de fazer ações que realmente aos nossos olhos, né, nos enlevam, né, ou nos elevam também. E a vergonha ao contrário, né? Esse sentimento oposto, que a gente se sente meio acabrunhado, às vezes até meio tristonho, né? Por ter cometido, né, alguma ação que nos traz, né, um certo assim, arrependimento também, mas a gente fica envergonhado, né, de ter cometido aquela ação. E é muito interessante porque uma vez, eu nunca esqueci, quando um palestrante espírita que já está na espiritualidade, ele terminou a palestra dele, né, profundamente emocionado, e dizendo que era uma honra para ele poder servir a doutrina espírita, né, no sentido de divulgação. Por quê? E agora que você leu sobre isso, né, Beto, fez essa retrospectiva, eu lembrei muito disso. Porque aos olhos dele, o sentimento de satisfação moral, de poder, né, divulgar a doutrina espírita, falar da doutrina espírita, realmente nos traz, né, essa honra, porque ela nos eleva, ela nos chama cada vez mais assim a responsabilidade, porque
não adianta só divulgar, né, a doutrina espírita. Nós temos que agir tal como, né? Ela nos ensina, ela nos prescreve, ela nos orienta, nos guia, enfim. Então, é muito interessante esse sentimento que nos move, né? E ao contrário, né, da vergonha, porque a gente, quando a gente fica, né, envergonhado por alguma coisa, por outro lado, a gente quer logo se livrar disso, né? Quando ele diz aqui, o homem rapidamente as despe de toda vergonha. É o que ocorre, por exemplo, na prodigalidade, na desordem, na ambição. Faz-se o mal não sem remorso. Então, mas com uma certeza, com uma certa ostentação que abafa o sentimento da vergonha. Nós lemos no estudo anterior sobre a consciência ignorante, né? Que não conhecia o mal, que por não conhecer as leis divinas, né? O ser humano às vezes acaba praticando atos, né? E ao mesmo tempo a gente fica lembrando também daqueles espíritos, né? Que na escala espírita é quando eles se comprazem em fazer o mal. Aqui nós estamos falando da persona, da personalidade, né? Mas a gente encontra também no Livro dos Espíritos, na escala espírita, aqueles espíritos que se comprazem em fazer o mal e continuam até que chega um momento em que eles cansam, porque todos nós, com certeza, um dia, diferente o tempo para uns e para outros, começamos a caminhar no caminho do bem, né? Desde que conheçamos as leis divinas. Lembra daquele estudo que a gente falou, né, que Paul Janet coloca, que é preciso conhecer as leis divinas, entendê-las, aceitá-las como verdade e praticá-las em todas as circunstâncias da vida. Então, eu faço essa ponte também com a honra, né? Que as nossas ações possam, não que a gente faça com esse objetivo, né, como se fosse já pensando em algo de interesse, mas que as nossas ações possam sempre nos elevar, né, para que a gente possa ter essa satisfação moral, esse sentimento íntimo, né, que também se associa às vezes à gratidão e a tantos outros. É isso, Beto. E Marisa, Beto, pessoal, né? Nós pensamos satisfação moral. Então, dentro da satisfação moral, temos honra e vergonha, né? E a satisfação moral está dentro do sentimento moral, que o Paul Janet vai destrinçando isso, sobre escolher o bem e o mal. Essa escolha nos traz satisfação moral, como nos traz arrependimento, e nos traz remorso e arrependimento. E aí, dentro dessa satisfação moral, temos aí a honra e a vergonha, que é íntimo. Então, e a honra, eu sinto que muitas das vezes ela é confundida por algumas pessoas que dizem assim, isso é vaidade. Às vezes a pessoa, ela inibe nela um ato danoso, né, vergonhoso, seja por pensamento ou por ação, e ela já sente essa felicidade. Você acabou de citar um palestrante, que ele se sentia feliz em poder estar ali servindo, né? Mas tem aquele que às vezes age até de forma inconsciente. Você mesmo conta um caso, né, Marisa, da pessoa não estacionar o carro em determinado local porque ia atrapalhar outras pessoas. E isso com certeza causou a essa pessoa, não vou nem dizer a questão do exemplo, uma paz, ela se sentiu honrada em poder ter tomado aquela decisão, que ela faz isso de forma natural. A vergonha é quando, por exemplo, ela sabe que fez algo equivocado e aquilo fica reverberando no seu íntimo. Então, ela sai, parece que todo mundo está olhando, ela se sente envergonhada por achar até que as pessoas estão julgando. Olha, a questão ela é muito íntima mesmo, né? Então, não podemos aqui confundir vaidade, porque quando a pessoa se sente bem, ela sabe que fez algo no bem ou evitou algo no bem, isso não é vaidade. É uma felicidade íntima, que aí a gente pode chamar de satisfação moral, a honra, né? Ao contrário disso, seria ela se sentir vil, né? Diante daquele ato que ela agora sente vergonha por ter praticado. Mas é isso. Beto. Muito bem. Bora lá, então. A gente vai agora entrar nas questões dos sentimentos e das ações dos outros homens, dos outros seres humanos que nos fazem experimentar.
Então, no texto, está dito assim: passemos aos sentimentos que as ações dos outros seres humanos nos fazem experimentar: simpatia, antipatia, benevolência, estima, desprezo, respeito, entusiasmo, indignação. Tais são as diversas expressões pelas quais exprimimos os diversos sentimentos da alma, em presença da virtude e do vício. A simpatia é a disposição para sentir as mesmas impressões que os outros homens. E aí eu perguntaria de partida, né? Hora nenhuma, o Paul Janet fala em dor e prazer. E quando a gente estuda a introdução de O Livro dos Espíritos, o Kardec vai dizer que o Espiritismo é uma das fases da filosofia espiritualista. E nós estamos diante de uma filosofia espiritualista que o tempo todo não trouxe a ideia de castigo corporal ou de alguma satisfação plenamente física e orgânica. Então, ele fala de disposição para sentir impressões. E ele prossegue, então, no texto. Simpatizar com sua alegria é partilhar essa alegria. Simpatizar com sua dor é partilhar essa dor. Pode acontecer que simpatizemos com os defeitos dos outros seres humanos, quando são os mesmos que os nossos. Mas, em geral, os homens simpatizam, sobretudo, com as boas qualidades e experimentam antipatia pelas más. No teatro, todos os espectadores, bons ou maus, querem ver a virtude recompensada e o crime punido. O contrário da simpatia é a antipatia. E aí a gente tem, então, em Simpatia e Antipatia Terrena, lá em O Livro dos Espíritos, a pergunta, né? Os seres que se conheceram, se amaram, podem se encontrar em outra existência corpórea e se reconhecerem não, mas serem atraídos um pelo outro. Dois seres se aproximam do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, cujo encontro é resultado da atração desses espíritos que se buscam através da multidão. Mas, aí nós ficaríamos só na questão dos reencontros. Então, Kardec vai perguntar, a simpatia tem sempre motivo o conhecimento anterior? Vai dizer, não. Existem afinidades, ao passo que me parece que é disso que o texto está tratando, dessas afinidades, desse sentir pelo outro. Aí ele vai dizer que, se houver essa afinidade, você procura o outro naturalmente, sem que se hajam encontrado como encarnados. Quer dizer que ele pode até dizer que, como espíritos, pode até ter se encontrado, mas não terem tido uma experiência reencarnatória juntos. Depois ele vai dizer, né? Os encontros, algumas vezes entre certas pessoas, é acaso ou é relação simpática? E aí, mais uma vez, ele diz assim, os seres pensantes possuem ligações que você está longe de conhecer. O magnetismo é a bússola, ou seja, espíritos que se atraem. E a antipatia? Uma falta de similitude no modo de pensar. Quando se elevam, todos vão ir de encontro a esse ato do dever moral, essa tendência para o bem, que foi como ele terminou. Ele diz assim, no teatro, todos os que estão ali estão torcendo, né, para que a virtude vença e puna o crime, né? Então é bem interessante. Marisa Lavorini Ribeiro. Com certeza, né, Beto? Essas questões. E aí, né, nós entendemos por que as afinidades, né? Por que certas relações que nós temos, existe essa similitude, né? Como ele diz, como você nos trouxe do Livro dos Espíritos. E uma coisa interessante, né, que Paul Janet coloca aqui, que geralmente nós temos simpatia pelas qualidades dos outros. Por quê? Aí vem um pouco a psicologia e às vezes nos diz porque nós acabamos projetando no outro aquilo que nós temos em nós.
né? Então, nós admiramos. Agora, nós temos antipatia pelas, vamos dizer, ou imperfeições, ou o termo que ele usa aqui, pelas boas qualidades, ou, né, ao contrário, a gente encontra também, né, os defeitos, né? Então, a gente tem antipatia pelos defeitos dos outros. Então, olha que interessante nós prestarmos atenção nesses mecanismos psicológicos nossos. Porque, veja, aqui, Paul Janet está falando da personalidade, da persona, né? E aí a psicologia vem nos trazer, vem interpretar um pouco, do ponto de vista psicológico, essas nossas reações. Então, é interessante nós notarmos isso em nós. O que nós admiramos nas pessoas, né? Se nós formos parar para observar, quando eu digo parar, observar internamente, é porque nós admiramos, de certa forma, qualidades que essas pessoas têm, mas que também nós acreditamos que as tenhamos. E a antipatia realmente pelos defeitos que a pessoa... Às vezes nós dizemos, não tolero aquela pessoa por causa de... e identifica determinada forma, pela forma de falar, pela forma de se expressar, pelo modo como pensa a respeito de determinados assuntos, né? E, às vezes, no fundo, isso nós estamos projetando um lado nosso que nós também não gostamos, mas, às vezes, não admitimos. Às vezes, sequer reconhecemos que os temos, né? Então, é muito interessante esse mecanismo, né? De a gente prestar mais atenção. Como é que nós nos mobilizamos em relação, né, às pessoas próximas a nós, as pessoas que nós admiramos e as pessoas que nós não temos grande simpatia? Uma boa pergunta porque para que nós temos simpatia é fácil, mas uma boa pergunta é por que eu não simpatizo com aquela pessoa, né? O que ela me traz que, de repente, está espelhando algo em mim? Uma vez um certo palestrante, muito querido também, falou, e eu fiquei com esse pensamento, né, para analisar, que geralmente o que nós criticamos no outro é a parte de nós que precisa de cura. Então, é algo que nós precisamos pensar um pouquinho, né? Se eu critico ou tenho antipatia em algo pelo outro, vamos olhar para dentro de nós mesmos. Será que eu não é essa parte minha que está precisando de cura? É isso, Beto. E Marisa, Beto, né, mais uma vez, pessoal, né, ele vai enumerar aqui uma série de sentimentos, né, porque nós estamos falando de sentimento moral. Ele vai dizer, por exemplo, simpatia, antipatia, benevolência, estima, desprezo, respeito, entusiasmo, indignação. Ele vai dizer que esses são, né, expressões pelas quais exprimimos os diversos sentimentos da alma, em presença da virtude ou do vício. Então, a Marisa acabou de dizer, né, conheça-te a ti mesmo. É muito comum, né, nós percebemos reuniões de pessoas em torno de determinados assuntos, que as pessoas se comprazem, e às vezes são assuntos que são assuntos degradantes, fazendo piadinhas em torno de um aspecto físico de alguém, uma aparência, né? Enfim, coisas desagradáveis, e a gente percebe que as pessoas gostam disso e vão em busca disso. Bom, então nós estamos falando aqui nessa questão da simpatia. E há aquele que tem aversão a isso. Ele não gosta, ele se sente mal, a antipatia, né? Porque ele já está nele um sentimento de benevolência, de querer bem ao outro. Então, quando falam mal de alguém, com críticas irônicas, enfim, isso o desagrada, porque ele já tem pelo outro o querer bem, a benevolência, né? Aí nós, então, precisamos nos reportar ao capítulo 14 da Gênesis, quando o Kardec vai falar, né, ali quando ele está tratando dos fluidos, que ele vai falar sobre as assembleias de pessoas, claro, que você chega num determinado lugar, você se sente bem com aqueles pensamentos que estão se intercruzando ali, ou você se sente mal. Quando você se sente bem, e essa assembleia são de pessoas boas, é porque realmente você se simpatiza com aquilo ali. Porque quando você não se sente bem,
com aquelas pessoas que estão com os sentimentos de benevolência, tá? É porque você ainda, se você sente repulsa, é porque você ainda não desenvolveu em você determinadas virtudes, que você olha para aquilo ali e fala, nossa, é um bando de puritano, é um bando de pessoas que querem se colocar como santos. Por quê? Porque ainda você não consegue assimilar aquelas ideias. Então, há uma antipatia por aquilo ali. Olha tanto que é complexo. Então, quando uma pessoa, então, que tem bons sentimentos, chega numa assembleia onde os fluidos que estão emanando ali, os pensamentos, né, não são bons, você não se sente bem, você não quer aquilo, gera também uma antipatia. Então, é uma repulsa daquilo ali. É um bom sinal. Se você, então, repetindo, nas virtudes que ali estão, você se simpatiza, ótimo, é porque você está no caminho certo. Se você se simpatiza com o negativo, procure se conhecer. É o que a Marisa disse, porque o problema, você identifica o problema e gosta dele, é porque realmente você tem que trabalhar em você e não no outro. E por aí vai. Então, nós estamos falando aqui daquilo que Jesus ensinou enquanto a verdadeira caridade, benevolência e indulgência. Né, Marisa? Beto? É isso aí. Vamos então agora para a parte que vai tratar da benevolência. A benevolência é a disposição para querer o bem dos outros. A estima é uma espécie de benevolência mesclada de julgamento e de reflexão, que experimentamos por aqueles que agiram bem, principalmente se tratar das virtudes médias e convenientes. Se se tratar de virtudes mais altas e mais difíceis, a estima torna-se respeito. Se se tratar de heroísmo, o respeito se amplifica em admiração e entusiasmo. Admiração é o sentimento de espanto experimentado diante de tudo que é novo e grande. O entusiasmo é esse mesmo sentimento, cada vez mais apaixonado, que nos arrebata como se um Deus estivesse em nós. Então, anota 5 aqui. A palavra entusiasmo vem de uma palavra grega que significa estar pleno de Deus. O desprezo é o sentimento de aversão que experimentamos por aquele que age mal, principalmente quando se trata de ações baixas e vergonhosas. Quando se trata de ações condenáveis, mas não odiosas, os sentimentos que experimentamos é o de reprovação, que, como a estima, está mais próximo de ser um julgamento que um sentimento. Quando se trata, enfim, de ações criminosas e revoltantes, o sentimento que elas provocam é o horror ou a execração. Então, aqui o Paul Janet traz vários significados de palavras para que a gente possa, de fato, compreender as nossas relações humanas. Passo para você, Lauro Rodrigues. Eu até adiantei, né, o texto aqui, eu acabei foi falando adiantado, porque realmente é isso, é você ter uma noção, uma ideia daquilo que você está sentindo quando você se aproxima de determinada pessoa ou grupo de pessoas. Então, se são pessoas virtuosas do ponto de vista do que estão conversando, das suas ações, e você se identifica com aquilo e se sente bem, nossa, maravilhoso. E quanto mais isso, né, quanto mais essas ações elas são evidentes no bem, e mais você gosta daquilo ali, significa que, né, tem esse respeito, esse querer estar, e até também fazer parte daquele grupo ali. Eu me lembro aqui, por exemplo, você, né, eu estou estudando as predições do Evangelho, os milagres do Evangelho na Gênese de Kardec, e então você percebe que nas ações de Jesus causavam repulsa na grande maioria, né, daqueles sacerdotes, escribas, aqueles fariseus, porque iam contrários aos interesses deles. Então, vejam, né, muitos podem dizer, mas como pode um espírito puro causar isso? Causa, porque as ideias não batem, né? Então, há conflito de interesses ali, né? O interesse de Jesus, claro, no bem. O interesse dos outros, pessoal, é todo egoístico, né? Então, partindo disso aí,
a gente tem que fazer uma análise profunda. Por isso, voltando aqui, quando a Marisa lembra de Santo Agostinho dizendo, olha, conheça-te ti mesmo, faça uma análise, né, uma varredura do seu dia, mas sem mescla, sem máscaras, seja realmente você, né, sem vírgula, sem porém, mas, portanto, não, aqui aí você vai identificar a causa dos seus males. Marisa, te passo. Nossa, esse texto é de uma beleza, porque dificilmente nós nos deparamos para estudar e para entender esses conceitos que ele passa aqui, né? E a gente começa a identificar na nossa vida realmente as pessoas que a gente tem respeito, admiração, tem entusiasmo, aquelas que a gente tem um certo desprezo, né? Aquelas em que a gente também tem, como ele fala aqui, às vezes um sentimento de horror, e às vezes a gente... Por que nós ficamos, às vezes, tão indignados, né? E a indignação, ela é verdadeira, nós podemos nos indignar, né? Faz parte da nossa natureza. O que nós não podemos é julgar e sentenciar as pessoas. Então, mas agora de mostrar, de ter a nossa indignação diante de certos fatos, acontecimentos, posturas, ações de certas pessoas, com certeza, né? Faz parte o quê? Se nós temos uma conduta moral dentro daquilo que nós acreditamos, dentro do caminho do bem, dentro da benevolência, né? Dentro de todas as virtudes que nós entendemos que são para a nossa construção, da nossa evolução, nós também temos esses sentimentos que realmente não tem... Que nós acabamos assim olhando e vendo que são, vamos dizer, atitudes diferentes que as pessoas têm, às vezes atitudes más, atitudes que não condizem, né, com a bondade, com a natureza nossa, que nos permite praticar o bem sempre. Então, é muito interessante. E a gente, na realidade, às vezes nós achamos que é tudo igual, né? Como a gente achava que vontade e desejo é tudo igual, e absolutamente, né? A vontade é um atributo da alma, e o desejo é uma condição física, assim como o Beto acabou de falar, a diferença sobre emoção e sentimento. E a mesma coisa em relação a esses sentimentos, né, de respeito, de entusiasmo, de admiração. E eu me lembrei, né, fazendo uma associação, já finalizando meu comentário, do nosso querido Platão, que fala da amizade, né? Que Platão fala que a amizade é a mais bela forma de amor. Eu acredito nisso porque na amizade estão agregados todos esses valores de admiração, de respeito, de entusiasmo, né? Um amor sincero, verdadeiro, que não exige nada, absolutamente nada em troca. Então, eu gostaria de finalizar esse meu comentário. Eu sei que eles vão ficar talvez um pouco intimidados, mas é o que eu sinto hoje por esses dois meninos que me fizeram a alegria de participar com eles. Um profundo respeito, uma profunda admiração e um profundo sentimento de amor por esses dois meninos que entraram na minha vida. Beto. Tá fechado. Eu faço confusão aqui toda hora. Principalmente se vocês ficarem fazendo isso aí, fazendo elogio, a gente faz confusão. Não, mas obrigado, Marizinha. A recíproca é verdadeira, viu? Que bom que você está com a gente aqui. E que a gente prossiga aí pela eternidade, né? Sem obsessão, só por simpatia mesmo, né, Laurinho? Por esse sentimento de amor, de afeto, que a gente ainda está longe de compreender entre os espíritos, né? Eu queria partir, né, no texto aqui, quando ele vai dizer de benevolência, disposição para querer o bem dos outros seres humanos. Então, aí a gente vai lá na questão 886 de O Livro dos Espíritos. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entende Jesus? E C, o Espiritismo é uma das fases do espiritualismo racional, da filosofia espiritualista, como Kardec coloca, escreve lá na introdução ao Livro dos Espíritos, ou ao estudo da doutrina espírita, da filosofia espírita, quando fala benevolência para com todos, eu penso que é dessa benevolência, que está disposto... Olha que interessante, ele não diz nem para fazer
eu estou disposto para ter esse sentimento, eu quero o bem dos outros. E será que nós, nas nossas relações sociais, a gente está preparado para querer o bem dos outros? Principalmente quando os outros não querem o nosso bem? Aí a gente está falando de bem, né? Não tem outro jeito da gente não buscar também o Livro dos Espíritos, lá na questão 120 e seguintes, né? Onde nós vamos encontrar essa pergunta. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem, e vai dizer não pela fieira da ignorância, porque os espíritos foram criados simples e ignorantes, né? Por que uns seguem o caminho do bem e outros do mal? Livre-arbítrio. Deus não cria para a finalidade do mal, nem para a finalidade do bem. Deus criou a todos simples e ignorantes, com aptidão para fazer o bem, quanto para o mal. Aqueles que são maus se tornaram por sua vontade, a vontade que a Marisa acabou de dizer. Às vezes, gente, uma vontade sem esclarecimento, que foi conduzida por um desejo que é plenamente físico e orgânico, como a Marisa disse. E quando eu me reconheço espírito, eu digo assim, então eu não preciso disso para o meu corpo físico. Olha, gente, eu posso manter um corpo bem, mas não em detrimento do outro. Se eu estiver prejudicando alguém, aí está errado. Então, as minhas satisfações físicas, dos meus 5 sentidos, elas não podem prejudicar o outro. Eu estou apto para o bem, mas eu fui criado simples e ignorante, mas eu me torno. O que me torna? Quando eu deixo o desejo comandar. E aí, eu e o Lauro já estudamos lá no Pensamento e Vida, acredito que a Marisa também já assim o fez, quando o próprio Emmanuel vai dizer isso, ele faz uma metáfora, fala, olha, como se fosse uma divisão em departamento, a vontade é a gerência, mas ela precisa estar esclarecida, o seu conhecimento vai esclarecer, senão você fica comandado ou pelo desejo, ou pela imaginação, ou por outras, né, Laurinho? Como se fosse ali. Aí o Lauro até explica, ele fala, olha, gente, mas é uma comparação, não tem esses departamentos, não, é tudo junto, tá ali no pensamento, são faculdades, sua vontade precisa ser esclarecida. Como que eu esclareço? Pela minha inteligência, pela minha realidade na qual eu me encontro, que vão, né, se traduzir em circunstâncias para que eu, então, possa querer o bem do outro, né? Aí ele vai dizer assim, como podem os espíritos, na origem, a alma não tem consciência de si mesma, tem liberdade de escolher entre o bem e o mal? Tem um princípio, uma tendência? Alguma coisa que os leve para um lado, para o outro? Ele vai dizer, o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Então, a partir do momento que adquiriu consciência de si mesmo, se reconheceu individualidade, que vai se relacionar com personalidade, com uma série de coisas, nós vamos trombar com o fenômeno na descida, na curva, várias vezes, nós vamos errar. É tentativa, erro, tentativa, acerto. E Deus não julga pelo erro. Deus te criou com essa aptidão. Ele, por ser a inteligência suprema, ele sabe que você vai ser espírito puro. Nós tendemos para o bem. E aí o Paul Janet vai dizer, no teatro, todos os espectadores. E aí eu poderia dizer, vamos melhorar a frase, no teatro da vida, todos os espectadores, bons ou maus, querem ver a virtude recompensada e o crime punido. Né? Então, nós tendemos ao bem. Aí ele diz assim, não haveria liberdade se a escolha fosse provocada por uma causa estranha à vontade do espírito. Mas a causa, o que me causa mal? Está em mim? Eles respondem, não, a causa não está nele. Deus não criou o espírito do mal, o espírito vocacionado para o mal. Ele tem uma aptidão para conhecer. E ele vai desejar uma coisa e não outra, até que ele se esclareça e ele diga o seguinte, não, eu posso reprimir meu desejo. Eu não sou um bonequinho controlado pelos meus desejos, pela minha imaginação.
esses quereres frugais, né? Então, eles dizem assim, a causa não está nele, a causa está no exterior, nas influências a que ele cede. Olha, ele cede, é a vontade, ele está deixando se levar, ele está permitindo, é um exercício de uma vontade, inesclarecida, mas é o exercício de uma vontade. E por que ele cede? Né? Ele está maravilhado por aquilo que ele conheceu. Ele ainda não progrediu, mas nós temos a lei do progresso nos regendo. Lá no capítulo 3, o bem e o mal, da obra A Gênese, o Kardec, escrevendo no item 5, ele disserta da seguinte maneira: como o ser humano deve progredir, os males aos quais está exposto por quê? Porque está no exterior, então não está nele. Então, que coisa que são essas, né? Então, Kardec explica. Isso constitui um incentivo para exercitar, o exercício de sua inteligência e de todas as suas faculdades, tanto físicas quanto morais. Todas essas circunstâncias, diz Kardec, convidam à pesquisa dos meios para evitá-lo, que é o conhecimento de si mesmo, que o Lauro mencionou. Se ele, o ser humano encarnado, a alma encarnada, nada tivesse a temer, nenhuma necessidade o levaria à busca do melhor. Ele se entorpeceria na inatividade da sua mente, não inventaria nem descobriria nada. E aí ele escreve uma frase interessante que ele vai repetir aquele texto, a paciência, o início. Né? Ele diz assim: a dor é o aguilhão que empurra o ser humano a seguir adiante no caminho do progresso. Como é que começa a paciência? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Evangelho segundo o Espiritismo. Então, acho que seria interessante a gente buscar o significado das palavras, perceber que não coaduna com o Espiritismo, que é uma das fases da filosofia espiritualista racional, uma ideia de dor e prazer condicionando a todos nós. Então, que deveria haver uma lei de causa e efeito, um castigo ou uma recompensa. Isso é próprio da animalidade, de quando você está sendo conduzido pelo instinto. E aí é claro que Deus vai envolver a todos nós num fluido para a gente poder ser o mais próximo possível de guiado para a nossa sobrevivência, a nossa perpetuação da espécie, entre outras coisas, a nossa, enfim, a gente progredir, evoluir. Mas aí ele nos conduz, que vai ser essa providência, essa solicitude desse fluido, né? O Lauro gosta muito de dizer que nós estamos envolvidos nesse fluido. E o Kardec, então, tece uma teoria de que essa providência, essa solicitude de Deus, são esses fluidos que vai conduzir-nos melhor quando a gente não está conscientemente já percebendo a nossa individualidade. Então, até que a gente perceba a nossa individualidade, não tem livre-arbítrio, tem instinto. A partir do momento que eu me reconheço, e aí, então, eu sou um indivíduo, eu passo a exercitar a escolha. E eu escolho pela minha inteligência. Minha inteligência é fomentada pelo conhecimento. O conhecimento eu adquiro através do meu relacionamento com o exterior, com pessoas e coisas, animais, vegetais, com o mundo ao meu redor. E isso existe para que eu seja um espírito purificado. E aí, então, eu deixo para trás tudo aquilo que me levou a desejar coisas diferentes do bem para os outros seres humanos, né? Então, seria a minha fala aqui nesse sentido. Não sei se eu contribuo mais ou se eu trago mais dificuldade, mas eu passo para vocês, Lauro e Marisa. Bom, eu vou encerrar aqui, eu quero ser breve, dizendo que, então, benevolência. Benevolência é querer bem do outro, pronto. Mas não é essa benevolência, tipo assim, eu gosto da Marisa, eu vou presenteá-la.
Ah, eu gosto da Marisa porque ela me agrada. Não, benevolência é você pensar no outro, seja aquele que está ao seu lado ou aquele que não. Por exemplo, né, nós citamos aqui, você chega e vai ocupar a vaga e, de repente, você sabe que aquela vaga tem alguém que tem mais necessidade e ela nem é exclusiva. Você pensa no outro, fala, não, peraí, eu vou ceder a vaga para a pessoa que ela tem mais necessidades. Numa fila, né, ser honesto, enfim, mas sem esperar. Né? E não é, como vai dizer a Anete, não é, eu quero bem dos meus, de mim, dos meus, e o resto é que se dane. Não, é querer bem. Querer bem, é pensar no outro. Isso é o sentimento de benevolência. Marisa, que já quero me despedir aqui. Obrigado, Alberto. Obrigado, Marisa, por esse estudo fantástico e que merece, novamente, a gente voltar aqui para falar desse sentimento moral. Abraço a todos. Marisa. E a benevolência, né, Laurinho? Vejam, quando nós... Benevolência para com todos, Beto citou a questão, né? O que é a caridade. E com todos significa com o criminoso, com o excluído, com aquele que não teve uma ação adequada. Então, quando nós dizemos querer o bem dos outros homens, a benevolência, é quando nós, em determinado momento, nós temos essa disponibilidade interna de, tendo essa benevolência, compreender, acolher, poder abraçar e dizer, tá bom, vamos começar de novo? Vamos mudar essa história? Né? Porque quando chega alguém para nós e diz assim, cometi um erro e grave. Qual é a nossa atitude? Eu entendo que a benevolência é acolher, é abraçar e dizer, vamos conversar, vamos mudar essa história, vamos recomeçar. Porque Jesus, no Evangelho, pediu misericórdia para com os criminosos. Nós podemos condenar a ação, não aquele que a cometeu. Então, a benevolência envolve esse querer o bem de todos, e de todos, como diz o Beto, quando é todos, é todos. Quando Kardec fala frequentemente, frequentemente. Quando ele fala nem sempre, nem sempre. Às vezes e às vezes. Mas quando nós lemos aqui em Paul Janet, querer o bem dos outros homens, eu diria, de todos os outros homens. Incondicionalmente. E de preferência podendo ser útil e podendo auxiliar numa mudança de disposição moral. Porque aquele que chega debilitado, fragilizado por uma ação cometida no mal, que tem consciência que mesmo assim, que tem consciência de que é mal, mas que mesmo assim agiu, é nosso dever moral querer o seu bem, chamá-lo para junto de nós, acolher e ajudá-lo e incentivá-lo a mudar a sua disposição moral. Agradeço de coração mais uma vez ter estado aqui nesse estudo maravilhoso, como disse o Lauro. Obrigada, Beto, obrigada, Lauro. E que cada vez mais a TV Revelar, o Instituto Revelar, possa levar a todos a divulgação da doutrina espírita de forma séria, profunda, sequenciada e, principalmente, fiel aos seus princípios, aos seus conceitos, agindo com fidelidade, não só ao ensinamento dos espíritos, mas a esse mestre tão querido que nos trouxe, através de suas mãos, os ensinamentos da doutrina espírita, que é Allan Kardec. Um beijo no coração, obrigada a todos, um abraço, Beto, um abraço, Lauro, até o próximo estudo. Que assim seja. Pessoal, então, para a gente encerrar, só lembrar que no encontro anterior do estudo dessa obra, a gente pediu para cada um meditar a respeito de castigo e recompensa, quando essas palavras podem ser utilizadas de alguma sorte nos textos da doutrina e da filosofia espírita. Então, lembrando aqui que quando o Paul Janet vai falar de arrependimento, de remorso, ele fala remorso é a dor abrasadora, a palavra indica chaga,
e ela não tem, portanto, caráter moral, mas uma espécie de castigo infligido ao crime pela própria natureza. A gente vai voltar no Livro dos Espíritos e na doutrina espírita de um modo geral e lembrar que quando alguém comete algum tipo de infração, digamos assim, em relação ao outro, em relação a si mesmo, em relação às leis divinas, ele é punido por onde pecou. Então, ele vai dizer, olha, o arrependimento, o remorso, a satisfação moral, e aí a gente poderia traduzir a felicidade ou a infelicidade do espírito, de caráter eminentemente psicológico, não tem nenhuma intervenção divina a não ser ter criado leis que vai dizer o seguinte: ele comete o mal, já o percebe que fez e começa a sentir uma dor abrasadora, mas não física, de caráter eminente moral. Ele vai dizer uma espécie de castigo infligido ao crime pela própria natureza. Gente, própria natureza, lei da natureza. Então, não tem essa de que Deus vem aqui para te castigar, para infligir qualquer coisa. Isso precisa ser considerado para a gente, quando estiver lendo os textos de Kardec, não falar assim, mas é o religioso. Não, ele estava replicando o espiritualismo racional, que trazia a explicação de palavras que foram mal utilizadas pelas teologias, pelos fanáticos, ou até pelos materialistas, e fazendo um meio termo, ou como o próprio Kardec vai chamar, quando ele trata do espiritismo, o traço de ligação entre ciência e religião, que não é nem a ciência tradicional e nem a religião. É esse elo que vai fazê-las ficarem unidas através do conhecimento esclarecido. Então, a gente, quando tiver nesse texto aqui, que eu acho que é preciso ler e meditar, aí você vai para a obra, o céu e o inferno. E aí a gente começa a entender um pouquinho melhor aquela questão de expiação, de um arrependimento, expiação e retorno sincero ao bem. Primeiro, saber, então, quando Kardec está falando assim, que o sofrimento é inerente ao espírito imperfeito, o que é essa relação de inerência? É isso. Eu tendo conhecimento, eu agi mal, eu já sei que agi mal e algo começa em mim psicologicamente, porque está inerente, isso está me despertando, faz parte da lei da natureza. É assim que eu fui criado, não fui criado nem para o bem, nem para o mal. Eu tenho a aptidão de ser levado pelo meio. E aí eu vou me esclarecendo até que eu volte naquela questão, né, que é a ideia da benevolência, né? A benevolência é a disposição de querer o bem dos outros homens. Mas essa benevolência, essa disposição, ela precisa nascer em cada indivíduo, sem qualquer tipo de coação, simplesmente porque o conhecimento levou para esse lugar, né? E é isso. Então, eu queria terminar, agradecer ao Lauro e a todos, pedir a proteção de Deus e os bons espíritos para todos nós. Se a Marisa não tiver nada para colocar, nem o Lauro aí, pode fazer reparações da minha fala, a gente vai se despedindo aqui de todos e pretendendo encontrar, então, todos aí no próximo vídeo. Até lá!